Por que o comportamento dos homens nos dias atuais são tão diferentes de décadas passadas? Se duvidar, não precisa nem ir tão longe assim. A masculinidade bíblica está totalmente distorcida nos dias de hoje, a ponto de nós olharmos para 15 anos atrás e ver que está tudo muito diferente. Esse é o tema de hoje do programa Vida Pura, que começa logo após a vinheta. Como toda sexta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, nós estamos aqui com o programa Vida Pura, diretamente do canal da Telmídia, nos estúdios da Comev em São Paulo. Um prazer imensurável estar aqui com vocês. Eu já estava até com saudade de conversar com vocês. O meu amigo Davi assumiu os últimos programas, fez com muita excelência. Se você perdeu, não deixe de vir aqui na playlist do Vida Pura no canal da Telmídia para você maratonar todos os programas Vida Pura que nós tivemos até agora. Combinado? Lembrando que se inscreve no canal, deixa o like, comente, o seu comentário também ajuda no engajamento e compartilhe esse vídeo com outros contatos seu aí do WhatsApp, os grupos da igreja. Muitas pessoas precisam ouvir essa informação, combinado? Estamos juntos nessa? Hoje nós vamos falar sobre masculinidade bíblica, um assunto extremamente urgente, tanto que nós aqui do Ministério Vida Pura estamos debatendo sobre isso há alguns dias. Temos visto claramente um número muito maior de mulheres procurando o ministério pedindo ajuda e os homens estão ficando para trás. Ei, homem, deixa eu falar com você aqui. O que está acontecendo? As mulheres estão tomando muito mais iniciativa até mesmo em confessar os pecados, pedir ajuda e tomar mesmo uma decisão de mudança. E isso é um reflexo não só no Ministério Vida Pura. Vida Pura é um termômetro que mostra isso, mas um reflexo da sociedade, do homem como todo. Nós estamos vendo que a masculinidade bíblica, isso é muito importante ressaltar, estamos falando de masculinidade bíblica, está sendo perdida. Se olharmos no túnel do tempo aqui, 15 anos atrás, 20 anos atrás, vamos encontrar homens totalmente diferentes daquilo que nós estamos vendo hoje. Aí você pode estar pensando assim, ei, Felipe, você é homem também, né? Pois é, mas eu faço essa reflexão comigo mesmo. O homem que eu sou hoje, por exemplo, o homem que o meu avô foi, eu vejo diferenças claríssimas. E para debater esse assunto com muito mais propriedade, está aqui comigo o meu parceiro de todos os dias, Davi Nascimento. E aí, mano, tudo bem? Aê, Felipe, voltamos, hein? Voltamos. Que bom. Tava com saudade de você aqui também, cara. É mesmo? A gente se fala quase todos os dias, né? Mas gravar a gente não estava gravando junto. É uma aventura. Mas vamos lá. Bom, uma bênção que você está aqui. Nós temos conversado muito, graças a Deus, pelas viagens que nós temos feito também, né? Levando o Seminário Vida Pura para as igrejas. Aproveitando, se você quiser ter o Ministério Vida Pura na sua igreja, nós temos um seminário completo de 8 palestras, uma totalmente conectada na outra, que nós queremos rodar o Brasil inteiro no ano de 2024. Um assunto extremamente importante que abrange a partir dos 12 anos de idade. Então você precisa levar o Seminário Vida Pura para a sua igreja. Bom, nas nossas aventuras aqui de viagens, a gente conversou bastante sobre esse fato das mulheres estarem se destacando mais, tomando a frente mais das coisas. E aí nós estivemos na Guiana Inglesa, e surgiu uma pergunta ali. E você trouxe uma resposta baseado nesse texto de Miqueias, que eu vou deixar você citar e ler para a gente, por favor, que fala sobre masculinidade e a masculinidade bíblica. Cara, é triste a situação. Exatamente. A gente foi fora do Brasil e esse seminário do Vida Pura já tem rodado algumas igrejas, né? E tanto você quanto quando você foi nas viagens sozinho, quanto eu ali, quando tive a oportunidade de ir junto, a gente
viu isso. A gente achava que... A gente sabia, tinha noção de que tinha esse fenômeno, digamos assim, né? De uma crise de masculinidade, né? Em especial dentro das igrejas, em especial na mordomia cristã, a partir do homem bíblico, né? Mas quando a gente viajou, a gente viu, cara, como isso tá muito grande em vários lugares, não só no Brasil, mas fora do Brasil, as mulheres tomando mais atitude. E essa crise de masculinidade, ela se mostra também a partir desse aumento cada vez maior do número de viciados em pornografia, né? Principalmente nas igrejas. E aí, o vício da pornografia, né, Felipe, ele acontece tanto, a gente tem visto isso, tanto com homens quanto com mulheres, né? Sem querer te cortar rapidinho, eu estive numa igreja e assim que eu terminei de falar, o pastor subiu lá, assumiu, né, o final da programação, e ele disse assim, olha, se você tem problema na área sexual, pornografia, masturbação, sexo, vem aqui na frente que eu quero orar por você. E a gente sabe o quão difícil é as pessoas levantarem e se exporem para ir lá na frente receber essa oração. Cara, mas imediatamente após o pastor falar, 5 mulheres levantaram e já foram lá na frente se ajoelhar para receber a oração. Por causa dessas 5, outras tantas levantaram. Resumindo, tinha ali umas 40 mulheres prostradas, reconhecendo o seu pecado, confessando diante de Deus e da igreja toda. E, cara, não devia nem ter 10 homens, devia ter uns 7 homens. Exato. E isso, cara, eu voltei de lá impactado com isso. Exato. A gente estava na Bahia, né? E quem interagiu mais ali, ali na troca de ideias, durante as palestras, durante, enfim, todo o seminário que a gente teve ali em Alagoinhas, na Bahia, por exemplo, foi mais as mulheres, né? Lá na Guiana também, a gente sentiu isso também. As perguntas, né, que veio no papelzinho pra gente, mais 90% de mulheres. De mulheres. Até nas caixinhas do Instagram, se a gente for ver, são as mulheres que mais interagem também, né? E quantos viciados chegam no programa de renovação da mente que, na verdade, nem queriam estar ali para início de história e vieram trazidos, quase que arrastados pelas suas esposas. Que as esposas obrigando os maridos a tomarem a atitude que eles deveriam tomar. E aí a gente vê, Felipe, que assim, o vício acontece tanto com homem quanto com mulher. Só que tem muitas semelhanças, né? Tanto de um quanto com o outro, na forma de lidar, interagir com o vício, mas tem algumas particularidades muito específicas. E uma delas tá geralmente, não é uma regra, tal, que eu vou falar aqui, mas geralmente, na maioria dos casos, as buscas para o vício são diferentes de um para o outro. O homem, nós homens, né, a gente tem uma sede maior por afirmação. As mulheres têm uma sede maior por aprovação. E a gente acha que isso é a mesma coisa, e não é. Não é a mesma coisa. Homens, afirmação. E mulheres? Mulheres, aprovação. Vou citar um exemplo bem prático. O homem tá na rua e passa a mulher. Muitas vezes ele vai olhar para a mulher, ele vai se comportar, ele já vai mudar a postura dele, por quê? Principalmente se ele estiver perto de outros homens, né? A galera do futebol, né? A pelada de domingo e tudo mais. Ele vai já mudar a postura dele, vai falar diferente e tal, né? Vai ligar o interruptorzinho dele de homem, né? Que ele acha que é a masculinidade. E ele vai começar a se comportar de uma forma porque ele quer ser visto como homem, porque ele mesmo quer se ver como homem, ele quer ter a certeza que ele é homem. Porque muitas vezes, na maioria dos casos, eu posso dizer, pelo meu próprio caso mesmo, a gente vai na pornografia. Porque é nos ensinado desde pequeno que é coisa de homem. Não, vai lá, ver mulher pelada é coisa de homem. Fazer isso e aquilo é coisa de homem. Mulher, na maioria das vezes, ela vai interagir buscando aprovação. Ela não quer tanto se afirmar enquanto mulher. Ela quer ser aprovada enquanto mulher, no sentido de... Perdão pelo termo pejorativo que eu vou usar aqui, mas enquanto uma mulher gostosa, atraente, sensual, ela quer ser aprovada. Isso explica porque que na época que eu estava totalmente afundado em pornografia, masturbação, sexo, eu gostava muito de bate-papo. Muito de bate-papo, né? Entrava lá no bate-papo, pegava do bate-papo da UOL e jogava no MSN, né? As ferramentas arcaicas que já estão em desuso. Mas, Davi, eu fazia sexo virtual sem mostrar nada. Eu não precisava ficar me exibindo. E eu não entendi o porquê daquilo. Mas agora é justamente a sua explicação. As mulheres, elas estavam procurando... Aprovação. Então, quando eu estava ali ressaltando as qualidades, a beleza, elogiando, elas estavam realmente se sentindo aprovadas e estavam se exibindo para mim. E isso acontece hoje, por exemplo... com as mulheres abandonadas pelos maridos por causa do vício em pornografia e masturbação do marido,
Então ela não é aprovada pelo marido, pelo contrário, ele compara ela o tempo todo com as atrizes pornográficas, rejeita, abandona aquela mulher dentro de casa e aí vai para as amantes virtuais dele. Aquela mulher carente e solitária dentro da família vai procurar aprovação aonde? Na internet. E aí começa de novo um bate-papo aqui, um bate-papo ali, um colega de trabalho aqui, que aprova quem ela é, ressalta qualidades dela e ela começa a se entregar e se envolver emocionalmente na questão. Exatamente. E a raiz de tudo está onde? Na masculinidade. Se o marido dela tivesse sendo um marido de verdade para ela, ela não estava fazendo esse tipo de coisa. Sim. E esse homem que está elogiando ela, sabendo que ela é casada, também não estaria fazendo isso. E por que que o cara mesmo sabendo que ela é casada, ele elogia ela? Por quê? Porque o ato de elogiar ela, muitas vezes, não é nem porque ele tá cobiçando mesmo o corpo dela. É porque elogiar é coisa de homem. E ele quer ser visto, ele quer se ver como homem, ele quer fazer coisas do que ele entende como homem. Aí quem tá assistindo pode perguntar, mas vocês estão falando que o vício acontece tanto de um quanto pro outro, por que vocês não vão falar de feminilidade bíblica? Talvez a gente fale um dia. Mas agora é masculinidade, porque a gente acabou de dizer que as mulheres estão tomando atitude de se arrependerem mais do que os homens. Vou dar até um recado ali agora, olho no olho aqui. Presta atenção. Não adianta vir com um comentáriozinho aqui, falando assim, mas porque as mulheres isso, porque as mulheres aquilo. Cara, isso é de uma infantilidade sem tamanho. Tem conteúdo que vai ser direcionado para as mulheres. Esse conteúdo está sendo direcionado para os homens. E se tem uma coisa que me deixa irritado e que prova uma imaturidade gigantesca, é quando um conteúdo está sendo direcionado para os homens, por exemplo, aí vem comentário aqui, mas porque as mulheres fazem isso, porque as mulheres fazem aquilo. Cara, vai ter conteúdo direcionado para as mulheres também. Já teve coisa aqui no canal falando sobre mulheres. É igual o Instagram. Quando fala de um, para você se defender, você ataca o outro. Para. É ridículo você se colocar numa posição como essa. De, mas e as mulheres? Mas não sei o quê. Hoje é para os homens. Falando nisso, vamos entrar no texto bíblico. Exato. Porque o assunto é masculinidade bíblica, e aí talvez os caras já estão se perguntando, eu já sei que a masculinidade bíblica é ser forte como Sansão, é ser garanhão como Salomão, 1001 mulheres. Não, meu querido, não. A Bíblia tem vários textos, na verdade, que falam sobre masculinidade, mas a gente vai trazer um que é Deus atirando uma flecha, assim, certeira sobre esse assunto. Miqueias, capítulo 6, versículos 6 a 8, diz o seguinte: Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, fruto do meu corpo, por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Ele começa o texto aqui, Miqueias fazendo uma pergunta, que atitude eu faria? E naquela época a gente sabe pela cultura hebraica que chegar com um animal perfeito ali de um ano, 10.000 ribeiros de azeite, seria o suprassumo do culto, Seria o suprassumo do sacrifício e tudo mais. E ele vai ressaltar aqui que não é isso que Deus quer do homem. Deus quer 3 coisas, exige 3 coisas. Deus não apresenta isso como uma opção. É exigência de Deus 3 coisas. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Por que essas 3 coisas, Felipe? Pratique a justiça. O que seria isso? Fazer o que é certo, não o que é mais fácil. Quantos nós estamos vendo por aí homens que optam mais por fazer o que é mais fácil do que aquilo que é certo? Quando surge uma crise no casamento, o cara até solteiro também, quando surge o primeiro problema, ele corre para debaixo da aba da saia da mãe, ele não sabe resolver as coisas, ele se comporta como um menino, ele reclama nos comentários do YouTube e tudo mais quando é confrontado, ele é mimizento, ele é chorão, ele prefere fazer o que é fácil. Não, esse processo não dá pra mim. Não, você não pode falar assim comigo. Ou seja, coisas que apertam ele não quer. Ele sempre corre, Sempre foge do processo, da responsabilidade, da tomada de decisão. Ele quer resultados imediatos. Assim como o prazer
pecaminoso da pornografia é um prazer imediato, ele transforma isso para todas as áreas da vida dele. Então, ele quer uma resposta imediata, uma solução imediata, e nada na vida é imediato, né? E, cara, isso explica muita coisa. Ele foge. Surgiu uma crise no casamento, ele já quer correr. Segundo, ame a fidelidade. O que significa isso na prática? É ser fiel, mas ser fiel por amor. Não ser fiel por um peso religioso, simplesmente. Não ser fiel por medo, né? Porque muitas vezes esse medo de ser fiel vai fazer com que o cara arrume desculpas para o pecado dele e daqui a pouco ele vai estar sendo infiel, mas ele não vai correr atrás de resolver esse problema, porque o primeiro, ele já não pratica o que é certo, ele vai pelo que é fácil, e ele prefere manter uma máscara de fidelidade. Então, para os outros, ele é um cara fiel, mas lá dentro do coração dele, ele é um baita de um adúltero. Então, é ser fiel mesmo nas situações em que é apresentado para você a possibilidade de não ser fiel, mas lá dentro do seu coração, como você já pregou aqui, né, trouxe, né, aqui sobre crença e desejos ali de José e tal, que José não simplesmente fugiu. Não adianta só fugir do pecado com a perna, mas lá na sua cabeça, imagine José correndo da mulher de Potifar, mas na cabeça dele ele está pensando todas as posições possíveis sexuais com a mulher. Então, não, ele é fiel realmente, mas de dentro para fora. Ele é fiel lá... Ele não é só fiel porque ele nunca adulterou com uma mulher. Eu nunca saí com uma mulher. Mas no seu coração, será que você já saiu? E esse lance, você falou sobre o amor. O amor, ele não é um sentimento. O amor é uma escolha. Exato. E aí vem esse papo assim, é porque o amor acabou. Não, o amor nunca acaba. Eu escolho amar todos os dias. Você quer ver um exemplo claro para homem entender? Futebol. Futebol é um exemplo claro. Vou falar um negócio pra você. A gente até brincou alguns programas anteriores aqui, falando de futebol, né? Eu sou São Paulino, você é corintiano. Na época lá, até o São Paulo acabou eliminando o Corinthians e acabou sendo campeão. E eu sou conhecido como torcida fiel. Pois é. E é interessante você falar isso. Vamos, esse lance aí. A torcida fiel. Na década de 60, 70, quantos anos o Corinthians ficou sem ganhar um campeonato? Mais de 20 anos, não foi isso que aconteceu? Mais de 20 anos sem ganhar um título. Agora... O São Paulo ganhou esse campeonato aí, mas ficou quanto tempo sem ganhar nada? Anos, desde 2012, enfim, anos sem ganhar nada. O Corinthians ficou mais de 20 anos sem ganhar nada e a torcida só aumentou. Sim. O São Paulo ficou todo esse tempo aqui sem ganhar nada e eu não deixei de ser São Paulino. Nós somos mais fiéis aos nossos times de futebol do que às nossas esposas. Porque o time pode estar na maior pindaíba do mundo. Nós amamos. Alguém troca de time? Você conhece alguém que trocou de time? Ah, eu era corintiano, virei palmeirense, porque agora o Palmeiras está ganhando tudo, é melhor ser palmeirense. Nós não trocamos de time de futebol, porque nós fazemos uma escolha de amar esse time, seja ele ganhando, seja ele perdendo. Agora, a nossa esposa, não, eu não amo mais. É melhor eu trocar. Olha isso, cara. Olha que ponto nós chegamos. Se o casamento é uma instituição divina, a família reflete a imagem e a glória soberana de Deus, nós damos mais valor para o time de futebol que a gente torce do que para a expressão de Deus, da sua imagem e semelhança na sociedade. Exato, exato. E aí é ser fiel com a esposa, é ser fiel com seus compromissos, é ser fiel por amor, entendendo que amor não é um sentimento, amor é uma decisão que envolve riscos. Quem ama, corre risco. Porque muitas vezes eu já confrontei você, você me confrontou. Porque em Cristo nós nos amamos como irmãos. E eu corri o risco de você virar para mim e falar, não quero mais ser seu amigo, cara. O que seria uma infantilidade minha, Exato. Mas poderia ter acontecido. Mas corri esse risco, Sim. Entendeu? E a terceira, né, que é o terceiro ponto, então pratica a justiça, ama a fidelidade, andar humildemente com o seu Deus. Olha só como a Bíblia é muito linda. Andar humildemente com o seu Deus. Quantos de nós, quando entramos no processo de renovação da mente, a gente age também visando a base da infantilidade egoísta, a gente quer viver o processo para não cair. Não, para não cair. Eu não caí segunda, terça, quarta, quinta, para eu ter encorajamento em mim mesmo para chegar no sábado e no domingo eu também não cair. Eu fico vivendo meu processo e não cair. Deus nos chamou para andar e não para não cair. Não é sobre não cair, é sobre andar. A criança que está começando a andar, dar os primeiros passinhos dela ali, ela tem medo de cair.
Por isso que ser homem maduro é andar. A gente levou uma porrada, seja da vida ou do pecado, levou uma porrada, foi pra lona, levanta e anda. O que Jesus sempre dizia quando ele curava ali a galera? Levanta e anda. Ele não falava, levanta e não cai mais, hein? Levanta e anda. Só que andar humildemente com o meu Deus, ou seja, sem máscaras. Se você não tirar a sua máscara, homem, se você não tirar a sua máscara, saiba. Se Deus tem um propósito na sua vida, se você não tirar a sua máscara, Deus vai arrancar a máscara de você. É andar sem máscara. É ser humilde diante de Deus. O homem de verdade, ele é contrito e quebrantado diante de Deus. Ele não é orgulhoso, ele não faz pose, ele não fica arrumando desculpa. Ele é humilde. E aí só tem 2 caminhos para a humildade. Eu só vejo 2 caminhos para a humildade na Bíblia, Felipe. Se tiver um terceiro, aí você me fala. Ou você se humilha, ou Deus te humilha. O homem bíblico, ele se humilha. O homem bíblico que se humilha, de fato, continua andando. Nós vemos muitos homens desistindo do processo. Eu desisto. Tudo é motivo de desistir. Hoje, a maioria das pessoas não termina aquilo que começa. E eu coloco isso como um vitimismo. E vitimismo também é orgulho. É a outra ponta, né? Você se colocar na pior situação. Isso também é uma forma de orgulho. Andar humildemente com Deus, se humilhar todo dia na presença dele, é reconhecer que nós, por nós mesmos, não poderíamos estar aqui. É pela graça dele que aqui estamos e é pela graça dele que continuamos. Amém. E aí eu acho que assim, pra gente... Acho que a galera já entendeu, então, do que se trata a masculinidade bíblica. Mas aí pode surgir a pergunta, né? A gente seria muito leviano da nossa parte só vir aqui trazer problemas, né? Tem uma solução, né? Que a pessoa pode estar, mas como eu faço? Eu já sou um bebezão de 40 anos. Como é que eu faço agora? Já tá tudo perdido para mim? Não tá tudo perdido. É possível, há esperança. Então, como eu faço isso? Como viver essa realidade de uma masculinidade bíblica? A gente tem um texto, né, que a gente já falou aqui em programas passados sobre o Salmo 1, né, Felipe? O homem bem-aventurado ali, né, que ele tem a sua satisfação na lei do Senhor, nela medita de noite, mas antes é dito o que sobre ele? Por que ele é bem-aventurado? Porque ele não segue o conselho dos ímpios, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não imita a conduta dos pecadores. Tá, legal. Então, me foi dito ali naquele salmo que ele não segue referências ruins. Mas será que ele não segue referência nenhuma? É isso que está querendo dizer o salmo? Não. O salmo está mostrando que ele não segue referências ruins. Em contrapartida, isso significa que nós temos, como foi dito no programa que... Eu não lembro que programa agora exatamente que foi falado do Salmo 1, mas que nós temos que seguir referências boas. Então, para ser um homem bíblico, para ser um homem de verdade, que exemplo eu deveria seguir, Felipe? O exemplo... Não tem exemplo melhor do que o melhor homem que já pisou nessa terra. O próprio Jesus. Amém. E aí a gente vê que Jesus, ele viveu esses 3 pontos de Miqueias 6, versículo 8. Praticar a justiça, amar a fidelidade, andar humildemente com seu Deus. Jesus praticou a justiça. Ele dizia que ele fazia o que era certo e não o que era mais fácil. Por quê? Ele dizia que a vontade dele era... A comida dele era a vontade do Pai que o enviou. No Getsemane, o que ele ora? Pai, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade. Quando Pedro arranca a orelha lá do servo, do sacerdote lá, o que ele fala? Olha, meu querido, se eu quisesse, eu pedir pro meu pai, ele mandava um exército de anjos aqui para me defender, mas se eu fizesse isso, como é que cumpriria a escritura? Ou seja, ele colocava a missão de Deus acima de tudo. E esse é o grau. Meninos e moleques vão pelo que querem, vão pelo que sentem, pelo que acham. Homens, de verdade, fazem o que deve ser feito. Só que tem um grau acima, mais elevado ainda. O homem de Deus, o homem bíblico, ele não só faz o que deve ser feito, mas ele coloca a missão de Deus, a vontade de Deus acima de todas as coisas. Ele busca primeiro a justiça de Deus e as demais coisas fica como acréscimo, né? Jesus amou e ele ama com fidelidade. Ele é fiel porque isso faz parte da essência dele, né? O que Paulo fala para Timóteo? Olha, se a gente negar ele, ele vai nos negar e tal, mas se a gente for infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, é parte da essência dele. A fidelidade é parte da essência dele. E, falando para os maridos, Paulo usou Jesus como parâmetro
para mostrar para os maridos como eles deveriam. Efésios 5:25. Maridos, ame cada um a sua esposa como quem? Como Sansão, fortão, como Salomão? Como Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela. Então, Cristo é exemplo até de como ser marido. E o terceiro, né, que é andar humildemente com Deus, Filipenses 2 vai dizer que Paulo vai falar: seja a atitude de vocês como a de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não se apegou ao fato, né, ali se humilhou, veio em figura humana, foi obediente até a morte de cruz, e Deus colocou o nome dele acima de todos os nomes. Ou seja, para concluir, ser homem de verdade é conhecer e imitar Jesus. Homem de verdade é aquele que se parece com Jesus. Bom, e você talvez está aí assistindo e falando, beleza, eu quero ser como Jesus. Mas está aí afundado no vício em pornografia, masturbação, está afundado na sua miséria que a sua vida tem se tornado, em todas as áreas, porque o pecado sexual tem esse poder. Se você quer dar passos significativos para ser como Cristo, você precisa sair dessa inércia de querer caminhar sozinho. Segue o exemplo que nós estamos te dando aqui. Nós abrimos esse programa e falando da saudade e da alegria de estarmos dividindo essa mesa aqui, de gravarmos juntos. A minha vida e a do Davi, ela tem caminhado cada vez mais próxima. E não é só porque nós trabalhamos no Ministério Vida Pura, mas porque nós somos irmãos em Cristo. Amigos mais chegados do que irmãos muitas vezes. Vínculo familiar. E você aí do outro lado tem que ter vínculos familiares também para sair dessa inércia e aprender masculinidade. A masculinidade vai vir com você, buscando esse Jesus na sua palavra, nesse relacionamento de intimidade, mas também na comunhão com outros homens bíblicos que vão ajudar você a amadurecer. Aí talvez você fale assim, mas eu não tenho nenhum homem bíblico aqui do meu lado. Eu acho isso um pouco difícil, mas tudo bem, vamos partir desse pressuposto. Cara, vem caminhar com a gente. O Ministério Vida Pura está aqui para caminhar do seu lado. É você seguir a minha rede social, o @Felipe Bentley, seguir a rede social do Davi, o Davi Nascimento. Vem caminhar perto da gente, vem seguir o Vida Pura no Instagram, vem fazer parte do programa de renovação da mente, se for o caso. Mas você precisa, de uma vez por todas, abandonar o seu mundo solitário virtual, você com seus relacionamentos virtuais da tela do seu celular, para se aprofundar nesse Jesus e manter relacionamentos de comunhão. Porque quando é preciso, o Davi fala mais duro comigo, quando é preciso eu falo mais duro com o Davi, e isso não nos afasta, isso nos aproxima ainda mais, porque revela amor e cuidado, de verdade mesmo, de uma maneira que você vê e fala assim, não, cara, o Davi tá me dizendo isso porque ele me ama, porque ele quer me ver bem, e me ver bem é me ver andando nos caminhos do Senhor, e vice-versa, tá ok? Então, essa é a sua grande oportunidade, não deixe para depois aquilo que o Senhor está te chamando para fazer hoje. Davi, suas considerações finais aí do nosso programa de hoje, que passou voando, eu digo para você que esse um dos melhores até hoje, Amém. Pela essência do que foi trazido aqui, das verdades bíblicas que foram comunicadas. Amém. Só o que já foi falado. Ser homem é ser como Jesus. Então, esse é o nosso desafio. E é triste dizer que é a verdade que tem sido esquecida e nas pregações, no dia a dia das igrejas. E é isso que a gente precisa resgatar. Amém. E você que está aí nos assistindo, era para eu ter dito no começo, mas estou falando agora. O Vida Pura agora é podcast nas principais mídias de streamings de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music, estamos em todas elas. Então, você pode aí do seu celular, na mídia que você usa, aí, o aplicativo que você usa, ouvir o dia inteiro agora os nossos programas aqui. Coloca aí o áudiozinho aí, o fonezinho no ouvido, vai fazer suas atividades, vai trabalhar, vai fazer sua caminhada, vai fazer sua academia, enfim. Ouça os programas do Ministério Vida Pura em formato de podcast nos principais streamings de áudio. Não deixe de clicar no link aqui do streaming da Telmídia. Você precisa ter acesso ao conteúdo maravilhoso de filmes, séries, desenhos produzidas pela Telmídia já há tantos anos produzindo conteúdo de qualidade. Agora você tem uma plataforma
de primeira. Os seus filhos precisam disso, acesso gratuito, ok? Não deixe de fazer a sua assinatura. E consumir também os outros programas do canal da Telmídia. Vai lá assistir os programas da Tati, assistir os podcasts do Lugero. Muito conteúdo de qualidade. Você precisa valorizar o que é bom. Olha só, ao invés de ficar só compartilhando meme, porque a galera, quando vê um meme, dispara para todos os contatos do direct, do Instagram, do WhatsApp. Para de ficar compartilhando meme só. Compartilha aquilo que edifica e seja um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Combinado? Toda sexta-feira nós temos um encontro marcado aqui às 20 horas, então eu te espero na próxima semana. Um grande abraço, Deus te abençoe, nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade. Até lá!